Olá, alunos! Vamos iniciar então a nossa quarta semana de metodologia da pesquisa técnica e científica. E nesta semana nós vamos falar sobre a elaboração das referências bibliográficas. Nesse sentido, o objetivo desta aula é apresentar as principais formas de elaboração de referências bibliográficas baseadas então na norma brasileira 6023, ok? Vamos começar? Primeiramente, o que são as referências? As referências, elas contêm a relação das referências bibliográficas, sejam elas documentais ou eletrônicas, que foram utilizadas na elaboração do projeto de pesquisa. Então, agora, toda citação que foi inclusa no texto, ela deve estar presente, ela deve ser mencionada nas referências bibliográficas, ok? Porém, esta norma, ela nos fala que as referências bibliográficas contêm alguns elementos essenciais e alguns elementos complementares, que nós vamos ver a partir de agora. Os elementos essenciais são aqueles elementos que são aquelas informações indispensáveis à identificação do documento. Já os elementos complementares são aquelas informações que, acrescentadas às referências, elas permitem o quê? Melhor caracterizar os documentos. Lembrando que ambos são retirados do próprio documento consultado, ok? No caso de fazer uma referência, então, de uma monografia no todo, neste caso, a regra ela serve para livros, para um manual, para uma enciclopédia, para um dicionário. Você, então, vai trabalhar com os seguintes elementos essenciais. Você vai citar as informações sobre o nome dos autores, o título do trabalho, a edição, local, a editora e a data de publicação. Essa regra também vale para dissertações, teses, trabalhos de conclusão de curso, ok? Vamos observar um exemplo no quadro. Aqui nós temos o sobrenome do autor e seus prenomes, o título do trabalho, o local em que foi publicado, a editora e o ano de publicação, ok? E no caso dessa monografia, desse trabalho, ser consultado em meio eletrônico, você vai citar nas referências da seguinte forma: você vai obedecer às normas que nós acabamos de falar, os elementos essenciais, e você vai acrescentar, então, informações relativas à descrição física do meio eletrônico. Podemos observar que aqui está o sobrenome do autor, o título do trabalho e, no final de tudo, CD-ROM, ou seja, está a descrição física do meio eletrônico em que foi retirado este trabalho, ok? Pode acontecer também desse trabalho ser retirado ou consultado em meios eletrônicos online. E como citar isso nas referências bibliográficas, então? Você vai acrescentar, então, os sinais maior e menor, e dentro desses sinais você vai inserir o link, o endereço que você consultou o documento, acrescido da expressão disponível em, e a data que você acessou o documento, colocando da seguinte forma: acesso em. E aí você vai, então, acrescentar as informações sobre o dia em que foi acessado. Vamos ver, então, um exemplo. Observamos que citou da mesma forma que nós estamos trabalhando e no final da citação colocou disponível em o endereço da obra consultada, entre sinal de maior e menor, acesso em e a data e o ano em que foi acessado. E no caso, então, de fazer a referência de parte da monografia. Neste caso, nós estamos falando quando você vai fazer uma citação somente de um capítulo, ou às vezes você pega um livro que é formado por vários artigos e cada artigo é formado por um capítulo. E como fazer a citação de parte da monografia ou parte de um livro, de um capítulo? Você vai, então, trabalhar com os seguintes elementos essenciais: o autor
e o título do capítulo que você está consultando, seguidos da expressão in, ou seja, significa que está em. E aí você acrescenta a referência completa do livro, da monografia no todo que você está consultando, ok? Então vamos ver um exemplo no quadro. Observem que aqui está o sobrenome do autor do capítulo consultado e o título do capítulo. In, ou seja, está em sobrenome do autor ou os organizadores do livro de uma forma geral, o título do livro de uma forma geral e as informações mesmo que são essenciais no trabalho, que é o local, a editora. Quando você vai citar parte de uma monografia, parte de um capítulo, é importante indicar no final das referências quais foram as páginas. Então, observem que aqui está, página 7 a 16, ou seja, é onde estava o capítulo consultado, ok? E no caso de citar algum trabalho que foi apresentado em evento? Neste caso, os elementos essenciais são os autores, as informações sejam sobrenomes e prenomes, o título do trabalho apresentado, seguido também da expressão in. E aí você vai colocar o nome do evento, a numeração do evento, se houver no caso, o ano e o local, ou seja, a cidade em que está sendo realizado o evento, e também colocar o título do documento que foi publicado nesse evento. Então, por exemplo, anais, tópicos, temáticos, ata, e aí também os mesmos elementos que são essenciais, que é o local, a editora, a data de publicação e página inicial e final da parte que foi referenciada. Podemos observar aqui no quadro que aqui nós temos os autores, né, tanto os sobrenomes e prenomes, o título do trabalho apresentado, in, ou seja, foi apresentado no seguinte evento e o nome do evento, Simpósio Brasileiro de Bancos de Dados, a numeração do evento, né, o local, o título que foi em forma de anais, né, e no final o intervalo de páginas, ou seja, a página inicial e final da obra referenciada, ok? E se esse trabalho ele for apresentado em evento em meio eletrônico? A regra segue a mesma do que acabamos de falar, porém, você vai então acrescentar informações relativas à descrição física do evento. Vamos observar um exemplo no quadro? A citação segue a mesma que nós acabamos de falar e no final você trabalha com o quê? A descrição física das informações relativas aí ao documento, ao meio eletrônico. Então, conforme vocês já aprenderam, disponível em, né, entre sinal de maior e igual, está o endereço eletrônico da obra consultada, acesso em a data e o ano, ok? Então, não se esqueçam que sempre quando for trabalhar com um documento que foi apresentado, que está disponível em meio eletrônico, você precisa colocar a descrição física deste meio eletrônico. E no caso de fazer a referência de um documento jurídico, seja ele legislação, uma jurisprudência, que são as decisões judiciais, e uma doutrina, que são as interpretações dos textos legais. Como fazer isso? Os elementos essenciais para a referência bibliográfica são a jurisdição ou cabeçalho da entidade, no caso de se tratar de normas. Você também vai colocar o título, a numeração, né, datas e dados da publicação. Vamos observar um exemplo. Aqui nós temos Brasil, medida provisória, número 1569-9, de 11 de dezembro de 1997. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, local, Distrito Federal, 14 de dezembro de 1997, seção 1 e a página, ok? Vamos observar agora um caso de documento jurídico em meio eletrônico. Nessa situação, as referências elas vão seguir aos mesmos padrões indicados para a citação de documento jurídico, acrescidos, porém, de informações relativas à descrição física do meio eletrônico. Se for em disquete, se for em CD-ROM, se for online, colocando então o endereço da página consultada. Nós temos aqui
uma citação, né? Brasil, Supremo Tribunal Federal, súmula número 14, não é admissível por ato administrativo restringir em razão de idade de inscrição em concurso para cargo público, consultado em um meio eletrônico. Então, acrescenta-se a descrição física, ou seja, disponível em, aqui está o endereço, né, e a data de acesso, bem como o ano. Ok, pessoal? Vamos então agora dar uma pausa para o café e já já continuamos.